Boa noite, então, pessoal. Aqui é o professor Ricardo Rezer. Nós estamos na nossa 12ª aula da disciplina de Metodologia do Ensino do Jogo de Esporte na Escola, do curso de especialização em Educação Física Escolar, modalidade EAD da UAB, né, em parceria com a CAPES, desenvolvido pela ESEF-UFPEL, tá bom? Então, sejam todos bem-vindas, todos bem-vindos, todas bem-vindas, tá bem? A nossa aula de hoje, eu começo fazendo alguns avisos paroquiais, né? Chamando novamente a atenção de que as aulas anteriores, aula 2 até a aula 11, estão disponíveis no YouTube. E até segunda-feira vocês vão ter a aula 12 também disponível lá. Queria deixar também registrado, eu acho que isso é bom vocês colocarem também para o grupo de WhatsApp, né? Eu sei que tem pessoas que vão assistir a aula em outro momento, pessoas, enfim, mas é bom isso ser bastante veiculado, tá? O bate-papo do dia 8/12, tá? É uma terça-feira, aquele nosso bate-papo cotidiano, semanal, né? Ele está cancelado naquela data, dia 8/12, ele está normal na semana que vem, e depois no dia 15 é o nosso último encontro nesse formato. Então, o nosso bate-papo do dia 8/12 está cancelado. Eu vou ter uma banca de uma dissertação na terça-feira pela manhã, tá? E aí, enfim, fica esse aviso aí para o pessoal. Depois eu vou encaminhar por e-mail também. E a nossa aula do dia 10/12, né? Vendo aí também todas as condições, enfim, eu vou postar um vídeo sobre isso que vai ficar no YouTube também. A nossa aula do dia 10/12, certo? Então, hoje nós estamos no dia 26, temos a aula do dia 3, que é normal, e, por consequência, a aula do dia 10/12. Nessa aula, ela vai ser disponível para a realização do trabalho 3, certo? Pertinente a essa aula, eu vou postar um breve vídeo, vai ser bem menor que as demais aulas, né? Um breve vídeo explicativo, né, para quem ainda tem dúvidas sobre o trabalho 3. E depois a gente tem ainda o nosso encontro de 17/12 para finalizar essa parte de dezembro, e voltamos a nos encontrar, para aqueles que tiverem dúvidas, ali no início, se não me engano, é dia 7 de janeiro, não me lembro exatamente a data, mas me parece que é essa data, né? E vocês têm aí para postar o trabalho final no dia 28 de janeiro, tá? Buenas. Eu acho que, enquanto avisos paroquiais, seria isso, tá? Informo também que estou fazendo a leitura dos trabalhos do primeiro trabalho, né? Eu estou vendo ali, não sei se eu tive sorte, né? Eu vou pegando aleatoriamente, enfim, mas os trabalhos que eu vi, alguns estão muito bons, né? Tem trabalhos ali de muita qualidade, e vi alguns que, uma coisa que seria importante lembrar, né? Que o trabalho 2 agora, coloquem o nome no trabalho, né? Coloquem o nome no trabalho, não deixem o trabalho sem nome. Eu sei que vocês colocam pelo sistema e vem o nome de vocês ali na pastinha que eu recebo. Mas não esqueçam de colocar o nome de vocês no trabalho, né? A autoria, né? Logo ali no cabeçalho ali, que eu já enviei para vocês como sugestão de postar, de estrutura, né? Já coloquem um nome, né? Às vezes extravia, dá um problema, é sempre importante ter um nome. De novo, falando para manterem os grupos, tá? Não mudem os grupos. Se houver algum problema, algum empecilho, vocês entrem em contato comigo, certo? Para isso. O trabalho 2 agora vocês têm até o dia 3 para entregar. Teríamos alguma dúvida específica do trabalho 2, desculpem, até o dia 3, né? Teríamos alguma dúvida sobre esse trabalho? Tudo bem? Alguém Poderia gostaria? só Quem fazer um... falando? Alex, Oi. tem. Não, eu só queria. Eu tentei postar lá, o senhor ainda acho que não disponibilizou para a gente postar. Se eu poderia... Não, até é bom tu falar, Alex. Eu nem tinha lembrado disso mesmo, né? Abrir o aula. Tá. Tá? Tá bem. Eu vou fazer isso Eu no já tentei postar máximo. o meu. Tá, beleza. Obrigado, Alex. No máximo, Eu que amanhã já agradeço. vai estar aberto para quem já quiser ir colocando os trabalhos lá, fique à vontade. Hoje eu não sei se eu vou fazer isso. Estou com bastante problema de conexão aqui, inclusive ia falar isso. Se o sinal, se eu perder a conexão, fiquem na sala que eu vou tentar voltar o mais rápido possível, tá? Mas até amanhã está lá o trabalho aberto. Pois não? Quem gostaria? Posso falar? É a Daniela. Eu e meu grupo, a gente está com uma dúvida se a gente descreve as atividades, coloca o objetivo, desenvolvimento.
Não, nessa etapa não, tá? Tá. Nessa etapa agora, ela vai, é muito mais uma promessa agora, ela é muito mais um plano de intenções, tá? Porque hoje nós vamos falar bem sobre unidade didática, eu vou trazer mais um exemplo, né, de unidade didática, e as coisas também vão se encaixando um pouquinho mais, né, nesse sentido assim. Porque agora o que vocês têm que pensar é que vocês trabalharam com alguns conceitos no primeiro trabalho, né, que espera-se, né, no final, que tenha uma coerência interna com a proposta de intervenção de vocês, certo? Por exemplo, se vocês trazem um conceito, né, uma abordagem, vamos dizer assim, que a gente estudou, do Huizinga, do Roger Caillois, enfim, do próprio Gadamer, né? Uma ideia de jogo ampliada, a gente tentou pelo menos trabalhar. E agora vocês trabalham o jogo como passatempo, veja, não tem uma coerência entre o trabalho 1 e o desenvolvimento de uma experiência de proposição no trabalho 3, né? Então, é nesse movimento que vocês vão trabalhar, de tentar desenvolver como que um repertório teórico pode se desdobrar em elementos que vão orientar a intervenção no campo da prática, ok? E aí agora, viu, Daniela, pertinente essa tua pergunta, eu acho que tem mais gente também que está com dúvida. Agora o que vocês têm que fazer é uma breve introdução dizendo o que é esse trabalho, né? E depois uma contextualização da proposta. Por isso que é promessas. Vocês vão dizer onde e com quem vocês vão desenvolver isso, que é aquela breve descrição que está no 2.1, certo? E as linhas gerais de uma proposta de intervenção, que a gente chamou de unidade didática, que vocês vão dizer assim, ó, o que vocês pretendem trabalhar, quais são os objetivos maiores dessa unidade, como vocês pretendem desenvolver e como vocês pretendem avaliar. Então, isso em linhas gerais, não precisam agora colocar o objetivo específico de uma unidade ou de uma aula. Coloquem em linhas gerais agora. É para ajudar vocês a ter um horizonte. Quer dizer, até agora a gente não tinha esse horizonte do ponto de vista dos trabalhos, né? Então agora vocês vão dizer assim, olha, nós queremos caminhar por ali, nós vamos por cá, vamos trabalhar com tais pessoas, pretendemos desenvolver determinada proposta para o ensino, sei lá, dos jogos de bola com os pés. Se vocês lembram daquele texto que eu postei lá, que eu escrevi, que foi publicado na RBCE, lembram? Que é o ensino dos futebols. Aquilo é uma proposição que se desenvolve, tem um pano de fundo, uma ideia ali, que vai se desenvolvendo e ela pode produzir unidades didáticas. Por exemplo, uma delas está lá no outro texto que também eu postei lá, que eu também escrevi, que é aquele texto do ensino do esporte na educação superior. É um texto que foi publicado na revista Movimento. E lá eu procuro apresentar uma unidade didática para pensar o ensino do esporte na educação superior. Só que lá é óbvio, está de maneira bastante sintetizada. Aquele plano poderia durar o quê? 3, 4 aulas, aquela proposta, não aquele plano, né? Então, acho que hoje a gente vai tentar dirimir um pouco dessas dúvidas e ao longo da aula vocês vão pontuando, daí se surgirem outras daí. Tá? E finalmente ali tem as referências, tá? Também é um texto curto, de até 3 páginas, né? Tem algumas orientações gerais ali com relação à estrutura, e é um pouco isso. Agora vocês vão começar a determinar um pouco mais com quem vocês vão trabalhar, onde é que essa proposta vai se desenvolver. E aí foi uma boa pergunta que eu recebi, não me lembro aonde, se foi por e-mail, se foi no nosso bate-papo da semana de terça, que é a questão que me perguntaram se pode ser um trabalho à distância, de modo remoto ou presencial, se a unidade didática ela pode se desenvolver de forma remota também, tendo em vista que tem professores que estão trabalhando, professoras que estão trabalhando dessa forma. E pode, não há problema algum, vocês só vão ter que descrever como que isso vai se desenrolar. Porque, veja, nesse momento agora, isso seria também um momento de refletir sobre a própria experiência do professor nesse momento de pandemia. Então, não há problema algum se vocês desenvolverem propostas no âmbito remoto, né? Ou se vocês, enfim, organizarem uma proposição que vocês pretendem desenvolver no campo da experiência de intervenção na escola já, né? Presencial, etc. Fiquem à vontade, só tem que descrever para não ficar em dúvida na hora que eu fizer a leitura, tá?
são tantos trabalhos, né? A gente tem um tempão ali para ler e leva um tempão para ler, então procurem desenvolver bem aquilo que vocês querem dizer. Eu acho que é isso. Ok. Buenas, Obrigada, pessoal. professor. Valeu. Pensando aqui o nosso esqueminha da aula, tá? Bom, acho que hoje eu vou começar a partilhar com vocês aqui uma apresentação de slides. Acho que hoje a gente vai tocar em alguns pontos mais específicos e aí vai afunilar mais o nosso próprio trabalho, né? Vamos ver aqui, ó. Eu chamei aqui de metodologias de ensino do esporte, do jogo e do esporte, fragmentos. E procurei desenvolver nessa apresentação uma espécie de afunilamento do que a gente já vem fazendo nas nossas aulas. A gente começou, é como se nós estivéssemos afunilando, né, o que a gente vai fazendo. A gente começou lá discutindo sobre a questão da formação, né, as relações entre teoria e prática. Depois a gente discutiu elementos bastante teóricos, né, no que se refere ao jogo, ao esporte, à educação física. E a gente entrou vai afunilando, né? A gente entrou no âmbito, no bloco 2, que era mais voltado para as metodologias de ensino, etc. E a partir daí a gente vai tentando, a partir de toda essa lógica, né? Vai tentando agora funilar para desdobrar isso lá nas produções que vocês têm, tanto no 2 como no 3, né? E a aula de hoje ela pretende apresentar algumas metodologias de ensino que poderiam ser desenvolvidas, né, em uma unidade didática, né? Porque veja, vou avançando aqui que aí a gente já vai vendo. Veja, em linhas gerais, né, a lógica da disciplina ela implica, né? Ela implica na ideia de que nós tenhamos lá um projeto pedagógico na escola, né? Um projeto para a educação física nessa escola, articulado com esse projeto pedagógico da escola, um projeto para cada ano escolar, isso não é muito comum, né? Mas tem lugares que tem um projeto, porque, por exemplo, vamos supor, né? Um professor um professor que entra na escola no meio do ano, enfim, aonde ele tem elementos para se basear? No projeto para cada ano escolar dessa escola. Quer dizer, é a partir dali que ele poderia desenvolver seu trabalho. Isso não é uma camisa de força, isso é um orientador, né? Algo que o professor possa dizer, olha, essa escola tem uma lógica no seu processo formativo que vai sendo desenvolvido ao longo da formação, ao longo dos anos escolares. Ensino fundamental, ensino médio, enfim, cada contexto vai trabalhando com isso. Mas não é toda a escola que tem isso, porque também é algo que seria até um preciosismo, vendo o que a gente discutiu na aula da semana passada e as dificuldades que a gente sabe. Mas isso é muito bom para que cada ano escolar tenha uma orientação, para além do professor. E aí nós temos o plano de ensino do professor. O plano de ensino do professor, ele aí é um projeto de autoria do professor. Olha, o que eu vou ensinar para o 5º ano, para o 6º ano, para o 7º ano, para o 8º ano. Né? E aí, dentro do plano de ensino, nós temos as unidades didáticas que são estabelecidas a partir dos objetivos que o professor tem a priori e dos objetivos que ele vai desenvolver ao longo da própria unidade didática. Vamos supor, toda unidade didática pressupõe um período de diagnóstico. Quer dizer, o que os alunos sabem sobre determinado conteúdo? O que eles sabem sobre o basquete, por exemplo, que é um exemplo, um exemplo que a gente vai usar no final da aula a partir de um trabalho do professor Walter Brach e do professor Fernando Gonzalez. Então, o que eles sabem sobre o basquetebol? Aí é um ponto de partida para desenvolver alguns objetivos estratégicos específicos, né, para cada unidade didática. E, nesse sentido, o professor vai organizando a sua prática, né, e ele vai estruturando, né, a sua forma de desenvolver o trabalho a partir dessa sequência, dessa organização, que vai partindo de um projeto em âmbito macro para unidades didáticas que se desdobram em aulas específicas, né, aonde o professor desenvolve o seu trabalho. E aí, unidade didática, eu coloquei
uma breve ideia, não é nenhum conceito, né? Mas veja, é um conjunto estruturado de atividades de ensino e aprendizagem, numa sequência lógica de aulas, visando a consecução dos objetivos planejados e poderia dizer assim, e dos objetivos que serão estabelecidos na própria unidade didática, né? Então, as unidades elas se derivam do plano de ensino, que se deriva do projeto de educação física para essa escola, que se deriva do projeto pedagógico dessa escola. Veja, isso a gente está trabalhando no âmbito de uma potência de pensar a educação física como sendo um componente curricular articulado com o projeto pedagógico da escola, né? Então, nesse caso, o trabalho do professor de planejamento é fundamental, né? De pensar o planejamento a longo prazo, né? No caso, pensando o ano como longo, né? Pensando a longo prazo, pensando um projeto de educação física para 13 anos escolares, por exemplo, né? Mas também pensando as unidades que vão estruturar a partir de algumas semanas de trabalho, né? E aí não há, como alguns me perguntaram, não há uma norma ou uma determinação, há uma organização do professor dentro da carga horária que ele também possui, e as unidades didáticas vão durar tanto quanto seja necessário, e também dentro da possibilidade do contexto. Veja que há um cruzamento, ó, entre necessidade, né, e também o contexto. São 2 aulas semanais, são 3 aulas semanais, é uma aula semanal. O que é possível fazer, né? E como eu posso também desenvolver nos alunos, né, o gosto, a ideia do interesse por isso. Lembra, eu falei para vocês uma frase que eu ouvi do professor Elenor Kuntz, quando ele dizia que o professor, né, o bom professor, né, é aquele que... É sempre difícil dizer quem é bom professor, né? Mas na lógica que ele estabeleceu, achei muito legal a afirmação dele, que o bom professor é aquele que seduz o aluno a querer saber mais, né? Então, quer dizer, a gente faz recortes e faz aquilo que é possível, mas nós contamos com o aluno também. Por quê? Porque o mundo das práticas corporais não se esgota na educação física. E ele pode desenvolver determinadas motivações, né, para poder estruturar determinados caminhos a partir da sua vida pública, né, enfim, a partir da sua vida no mundo comum. Bom, se a gente for ver aqui, ó, eu vou tentar passar aqui, sempre demora um pouquinho quando a gente está... Se a gente for ver, saindo dessas linhas gerais, né, e não anda, travou aqui o meu computador agora. Aqui. Se a gente for pensar em linhas gerais, vou finalizar aqui, eu vou fechar aqui um pouquinho as janelinhas, ó. Se a gente pensar em linhas gerais, há uma série de metodologias para o ensino do jogo e do esporte. Há muitas. Veja, eu organizei algumas aqui, ó, que são lá dos anos 80 e 90. E aí tem desdobramentos significativos de possibilidades, né, para que a gente possa estruturar o nosso trabalho nesse processo. Então, nesse processo de ensino-aprendizagem que vai se desenvolver nas aulas, né, e vai se desenvolver a partir das unidades didáticas, né? Então, veja, pessoal, o Teaching Games for Understanding, que é a ideia da compreensão, né, o ensino do jogo pela compreensão, né? O sujeito vai compreender o jogo na sua estrutura complexa, a partir de alguns elementos de decomposição. 2 abordagens ali que não dá nem para dizer que são metodologias de ensino, porque elas são concepções de ensino no campo da educação física. 2 lá de 90, desculpa ali, o Kunz é 91, não é 92. Ele publica a sua obra que vai inaugurar a abordagem crítica emancipatória em 1991, que é fruto da sua tese de doutorado, que ele cursou, enfim, na Alemanha. Então, olha, a abordagem crítica superadora do coletivo de autores, datada de 1992, né, metodologia do ensino da educação física escolar, ela é uma obra que todos conhecem, muitos pelo menos conhecem, é difícil achar alguém que não conheça. Ela tem uma concepção de educação física a partir de uma matriz marxista. Então, ela vai pensar o materialismo histórico e dialético, vai pensar a lógica das contradições a partir disso, das relações com o referencial teórico, que vai propor, a partir daí, uma determinadas sequências metodológicas para pensar a educação física. Mas veja,
Lá, aquilo que se desenvolve, você deve lembrar, lá na parte que vai tratar do jogo, na parte que vai tratar da dança, na parte que vai tratar do esporte, enfim, aquilo que se desdobra como possibilidades metodológicas de ensino, por isso que o livro é Metodologia de Ensino da Educação Física Escolar, na escola, enfim. Veja, a ideia do que se desdobra como metodologia, ela é fruto de uma concepção. Ela é fruto de um repertório teórico que vai se colocar como lastro para essa concepção. Assim como a abordagem crítica emancipatória, que se vai fundar na teoria do agir comunicativo de Habermas. Basicamente, o Eleanor Kunz é um dos pioneiros para trazer o Jürgen Habermas, um filósofo alemão, e a teoria do agir comunicativo para a educação física. E vai pensar a partir daí as questões da educação física escolar e a questão do ensino do esporte, né? Aqui eu estou vendo uma manifestação no chat, ó. Claro, é bem possível, sim, Cristiane. O que agora o teu desafio é pegar essa ideia, que é uma ideia boa, e ir burilando ela de acordo com a lógica com a qual tu vai operar, né? Aí entra a ideia de coerência que a gente falou antes, né? Entra a ideia de coerência nesse sentido, assim, de pensar como é que tu desenvolve o teu trabalho, né? E como é que tu organiza a tua sequência pedagógica a partir daí, mas dá sim, né? Veja, esses grandes jogos, Metodologia e Prática, é um livro de 1994 de 3 alemães, né, que vai pensar a modificação das estruturas do jogo no sentido de... até eu mais ou menos já falei um pouco sobre isso aqui numa das nossas aulas, né, mas, por exemplo, é uma concepção que vai traduzir-se, né, em um referencial metodológico para desenvolver situações de ensino no campo dos esportes. E a partir daí eles propõem, né, uma lógica que vai propor a modificação do cenário de prática. Por exemplo, a mudança do número de jogadores, mais jogadores, menos jogadores. Então, uma das estruturas, nesse caso, a serem modificadas seria o número de jogadores. Outra seria o espaço de jogo, o número de alvos, e assim por diante. A combinação desses fatores coloca novos elementos para a aprendizagem do esporte. Né? Menos gente, mais contato com a bola, mais protagonismo, né? Mais gente jogando, maior é a disputa e, por consequência, menor é o tempo para poder lidar com as tomadas de decisão e por aí vai. Lá dos portugueses, do Amândio Graça, o professor Amândio Graça foi meu orientador, supervisor, né, de estágio no exterior, quando eu fiz o meu estágio lá na Universidade do Porto, lá em Portugal. E junto com José Oliveira, ele publica um livro em 1995 que chama O Ensino dos Jogos Coletivos. Se não me engano, está disponível em PDF, eu não tenho certeza. Mas lá ele vai trabalhar, por exemplo, né, no ensino do futebol, por exemplo, com as fases do ensino do futebol. Né? O jogo mais centralizado, o aluno com dificuldade de poder pensar a conjuntura complexa do jogo, né? Vai desenvolver situações, por exemplo, vocês mesmo veem isso nas aulas, quando vocês desenvolvem alguma situação de esporte coletivo, e especificamente futebol, né? A centralidade dos alunos é na bola, tem uma situação de aglomeração, né? Tem uma lógica interna ali naquele processo de verbalizar muito, pedir a bola, e isso vai se estruturando ao longo do tempo. Quer dizer, ele chama uma das primeiras etapas, né, para poder ensinar o futebol é qualificar a relação do jogador com a bola. Né? Vocês falaram muitas vezes que tem dificuldades de materiais, mas a gente sabe que tem escolas que não têm dificuldades de materiais, lembram? A gente analisou isso há umas 2 aulas atrás, não me lembro exatamente quando. Né? O material é um elemento, né, importante no trabalho do professor, mas ele não é suficiente para resolver todos os problemas. Né? Então, vale a pena pensar os materiais como sendo algo que dá dignidade para as aulas, bons materiais, né? Bolas que os alunos possam rebater, arremessar, chutar, etc., e que tenham condições de ter êxito nessas ações. Né? Então, eles propõem a decomposição dos jogos, né? Algo que lá no método situacional também vai se colocar como uma possibilidade na medida em que o professor Pablo Greco publica um trabalho em 1998, né? Depois nós vamos falar mais desse trabalho, ele é um dos que nós vamos pensar, já que a gente não consegue falar de todos esses e de tantos outros que tem, né? A gente vai pensar esse, vai tentar falar um pouquinho sobre ele.
que vai propor a ideia de uma iniciação esportiva universal, em 2 volumes, né? Depois eu falo mais desses 2 volumes. E aí uma proposta metodológica para o ensino do esporte e do jogo que eu desenvolvi no ensino superior, uma coisa muito mais singela do que os anteriores, mas muito mais singela. Mas o que eu quero dizer com isso é que mesmo essas propostas singelas, né, mais simples, né, menos profundas, né, elas dão horizontes para pensar a nossa própria prática pedagógica. Veja, e aí tem uma série de outras propostas. Esse texto aí foi aquele que eu citei antes, né, que está disponível no e-aula. Esses textos, esses trabalhos já são reconhecidos, né, tirando o meu ali, que é mais recente, não tem tanta projeção também, porque ele é muito mais singelo, como eu falei, mas os demais, eles já têm uma projeção muito significativa, né, já estão presentes tanto no contexto escolar como nas escolinhas, clubes, enfim, aonde existe ensino do esporte, né, alguns dessas metodologias, dessas concepções estão estruturadas também como referenciais. Mas independente de qualquer uma delas, né, uma das coisas que mais é importante nesse processo de ensinagem aí do jogo do esporte é fomentar o eu consigo, né? Essa lógica de fomentar o eu consigo, né? Eu consigo superar minhas barreiras, eu consigo chutar, eu consigo jogar, eu consigo arremessar, etc. Isso é fundamental para pensar como que o aluno se coloca como um protagonista fora do seu espaço de aula, né? Tem meninos, vocês mesmos devem conhecer isso, meninos que jogam muito para além da aula e jogam várias coisas. E conforme eles vão aprendendo nas aulas, né, é importante estar atento ao que isso impacta na vida cotidiana desses alunos. Isso amplia o repertório que eles têm de jogos e esportes para poder desenvolver situações práticas no seu contexto, na rua, no seu pátio, na sua casa, na sala. A gente vê relatos aí de alunos que desenvolvem determinados, como é que se diz, desconstroem determinada modalidade para ela caber na sala da sua casa, né, para a preocupação dos pais, da mãe, enfim, que vai quebrar algo, etc, etc. Mas vejam, há uma série de focos de ruptura que esses alunos desenvolvem, essas crianças desenvolvem, para poder traduzir a sua prática em espaços que não foram pensados para isso. Por quê? Porque eles têm um desejo, têm uma necessidade disso, né? E nós podemos potencializar essas necessidades, por mais que seja difícil, né? Se fosse fácil, não precisava estudar. Simplesmente a gente desenvolvia algo que qualquer um poderia fazer. E a gente vê que não é bem assim. Sobre essas abordagens, né, eu vou postar lá no e-aula, né, eu tenho lá os grandes jogos, metodologia e prática, as fases do ensino, né, vou postar algumas das coisas que vocês poderiam estudar em outro momento, trabalhar, são pequenas sínteses, né, que podem ajudar vocês a desenvolverem situações específicas de aula a partir de uma unidade didática proposta em um contexto específico, tá? Mas é importante pensar essa ideia, né, do eu consigo, né? Isso, na minha maneira de ver, e não só na minha, é fundante. Por isso que o professor também precisa se preocupar com os talentos, né? Porque os que estão rápido vão, né? Mas o talento, né, aquele que não se interessa, que não tem um desejo mais manifesto de poder se envolver com práticas corporais, esse também precisa, né, da nossa ele também precisa da nossa, ele talvez seja o que mais precise da nossa referência, né, do nosso incentivo e principalmente do nosso cuidado pedagógico, no sentido de ensiná-lo a como dar conta desses elementos, tá? Então, ó, um dos recortes que eu falei para vocês, ó, é sobre o método situacional. Imagino que muitos que estão nessa sala devem conhecer sobre o método situacional, já devem ter dado aula sobre isso. Essa referência do método situacional, ele é fruto de 2 livros. Um do professor Pablo Greco e do professor Rodolfo Novelino Benda, que é colega da UFPEL. O professor Pablo Greco, eu não sei se ele já está aposentado, mas ele é da UFMG, um argentino, radicado no Brasil já há muito tempo, né? E eles produziram esse livro, Iniciação Esportiva Universal, da aprendizagem motor ao treinamento técnico. E esse segundo volume, que é composto de vários textos, né, sobre o ensino do basquetebol, do futsal, do futebol, ele vai se chamar Iniciação Esportiva Universal, metodologia da iniciação esportiva na escola e no clube. Então ele vai tentar traçar linhas gerais que vão ajudar metodologicamente a pensar o desenvolvimento de situações de ensino-aprendizagem
na escola, mas também no clube, nas escolinhas e etc. Eu já desenvolvi esse trabalho do professor Greco, né, especialmente nesse segundo volume, com equipes de treinamento de futsal, né, e desenvolvi práticas muito significativas, né, que foram, ó, que estou vendo, o pessoal conhece a Lucelaine aqui, ó, exatamente, ó, tem muita gente utilizando a metodologia do esporte na educação física escolar, no esporte escolar, enfim, e o trabalho dele é muito, eu acho um bom trabalho, né, acho que tem ali elementos, né, do ponto de vista metodológico muito bons, né. Eles trabalham com o tripé, né? Ensino, aprendizagem e treinamento. Quer dizer, o professor ensina, o aluno precisa aprender sobre isso e depois ele pode treinar, né, suas capacidades de jogo. E vai inserir, né, não é só eles que fazem isso, mas nesse trabalho que a gente está tomando aqui como referência, vai inserir algumas expressões que são chaves para pensar. Primeiro que até então os métodos mais tradicionais se pautavam pelo ensino da técnica. E um ensino muito restrito da técnica. A técnica ela é um elemento fundante para pensar o esporte, mas a técnica está presente em tudo, né? Se for pensar a ideia da tecné para os gregos, da onde vem a técnica, ela envolve uma série de elementos, até inclusive a ideia da improvisação, né? Que tem a ver com a questão da arte, da produção, da criação, né? Escrever exige técnica, caminhar exige técnica. A técnica está presente na nossa vida cotidianamente. E nos esportes também, né? Mas aí coloca um elemento para dividir a importância, né, com a questão da técnica, que é a questão da tática, que é uma outra expressão forte, que às vezes, inclusive, é confundida com o sistema de jogo, né? Por exemplo, muita gente diz assim, a gente não deve ensinar tática para criança. A tática está presente no jogo de bobinho. Se você trabalhar com uma criança de 6 anos e pensar o jogo junto com ela, ela vai pensar o jogo junto contigo, né? Ali está presente a tática. A tática, nesse caso, é a capacidade individual ou coletiva de resolver os problemas do jogo. E a tática tanto a técnica, eu já falei um pouco, mas a tática também é uma expressão que não vem não é produzida para o esporte. A tática vem da guerra, vem do grego taktikté, T-A-K-T-I, K, taktikté, T, né? Vem do grego essa expressão. E é uma expressão que está presente nos campos de batalha, a ideia de pensar como resolver os problemas da disputa. Né? E no caso do esporte, traduzindo isso para uma quadra, para um campo, para uma pista, etc., ali tem um elemento tático fundante. Mesmo corridas, por exemplo, vocês bem sabem, os elementos da tática são fundantes para pensar a relação com o jogo. Quer dizer, um jogo de bobinho, como eu falei, né? Quando eu preciso receber a bola, né? Como eu vou receber a bola? Né? Quer dizer, eu preciso articular uma questão tática com uma questão técnica. Ou seja, eu faço uma leitura de jogo, tomo decisão e implemento uma ação que é no campo técnico, da técnica. Mas a técnica e a tática, nesse sentido, né, elas são imbricadas. Né? Elas estão numa situação de tensão permanente entre aquilo que o jogador deve fazer ao longo do jogo. Né? Ele passa, dribla, finta, conduz, o que ele faz? Ele tem que tomar decisão. E para isso ele tem que ter repertório. E aonde ele aprende sobre esse repertório? Nas aulas de educação física escolar é um dos caminhos, né? Mas também nos clubes, nas academias, nas escolinhas, nas equipes, etc. Então essa articulação entre técnica e tática ela é um elemento fundante para pensar esse método, que vai propor situações de jogo, né, com níveis de possibilidades de resolução mais qualificados, há mais possibilidade de lidar com esses desafios, né? Que eles vão chamar de problemas, né? A solução de problemas, ela é um dos pontos estruturais desse método. Né? Então ele vai trabalhar com modificações estruturais do jogo, pensando a questão da articulação entre técnica e tática como sendo a nossa capacidade de jogo. Né? É óbvio que existem as questões físicas, psicológicas, etc., uma série de outros elementos, né? Mas a nossa capacidade de desenvolver tomadas de decisão, né? Nós vamos decidir coisas, né? Ela tem a ver com a nossa capacidade de ler o jogo, com o nosso repertório, etc., como eu falei antes. Vai trazer aí uma questão importante, a importância do rendimento, não é só esse trabalho do professor Pablo que traz isso, outros trabalhos trazem a importância do rendimento na educação física escolar, ou seja, mas aí é preciso redimensionar a questão do que entendemos por rendimento. Nesse sentido, o rendimento, ele é a nossa capacidade de lidar
com a resolução de problemas do jogo. Quer dizer, quanto mais eu consigo resolver problemas do jogo, maior é o meu rendimento naquilo. E a aula é um lugar de estabelecer elementos que nos ajudem a tomar decisões mais adequadas no jogo e possamos jogar melhor, né? E que possamos ter uma participação, uma prática esportiva ao longo da vida, uma participação, uma prática de jogos ao longo da vida, né? Independente se for atleta ou não. Mas de alguma forma, né, de alguma intensidade, isso é possível. E o rendimento ele é algo a ser pensado na escola. Por isso que tem avaliação. A avaliação é a possibilidade de aprender sobre aquilo, de sistematizar a aprendizagem sobre aquilo que se viu, aquilo que se estudou, aquilo que se trabalhou numa unidade didática. Nós vamos ver a avaliação mais na semana que vem, tá? Bueno, mas a ideia de contextualização do jogo, de pensar a capacidade de leitura de jogo, de ampliação de repertório. Veja, o método situacional ele nos permite alguns desses elementos, né? E muitas vezes com poucos materiais, né? 3, 4, 5 bolas, talvez nem muito mais do que isso, né? Porque ele possibilita recortar situações de jogo e traduzi-las em exercícios técnico-táticos e que podem se desenvolver de maneira qualificada, que os alunos possam ter, né, uma leitura qualificada desses espaços, desse contexto, e que possam desenvolver uma transferência para o ambiente de jogo. É mais ou menos por aí que se estrutura essa, em linhas gerais, né, essa lógica interna do método. Então, por exemplo, ó, aqui eu peguei um trabalho, olha que coincidência, né? Esse texto, né, do Lanes Oliveira e Ribas, o professor João Ribas, lá da UFSM, né, e 2 colegas, foi publicado agora. Eu recebi da revista Corpo Consciência, lá da Federal do Mato Grosso, a última edição, o último número, eu recebi ontem, eu acho, anteontem, quando exatamente eu fazia essa abordagem, organizava um pouco as ideias para essa apresentação, né? E veja o que eles colocam como composição, né, da organização metodológica, os principais elementos, né, que compõem a organização metodológica. A solução de problemas, situações de jogo, estruturas funcionais, que nós vamos ver daqui a pouquinho, continuidade das ações do jogo, aprendizado tático, inter-relação entre técnica e tática, olha o que eu falei antes, e transferência dos conhecimentos do treino para o jogo. O treino, nesse caso, pode ser uma situação de aula. Lembra que na semana passada nós falamos um pouco sobre o trabalho do professor Paulo Carlan, que analisou as aulas do professor Gil, enfim, não só as aulas, mas, né, teve ali como colaborador da sua pesquisa de doutorado o professor Gilmar, deixa eu ver, eu não lembro o sobrenome dele, Gilmar Wiercinski, né? Então, a gente olhou um pouco do texto, lemos algumas partes, olhamos a estrutura com a qual a unidade didática do professor Gilmar foi tomada como referência. E a partir daí o professor Paulo o professor Paulo Carlan vai desenvolver uma série de elementos, né, para tentar dialogar sobre a importância das aulas de educação física, das unidades funcionais, enfim, das estratégias que o professor Gilmar vai utilizando no desenvolvimento da sua intervenção. Aqui tem um link, né? Esse link aqui, ó, tá errado esse link aqui. Enfim, ele tá já copiado do meu computador aqui. Eu vou mandar para vocês. Já está, inclusive, no e-aula. Agora me lembrei, eu já postei no e-aula esse texto. Esse é o texto do professor João Ribas e dos seus colegas, aqui eu não me lembro exatamente do nome deles agora, né? Mas é um texto bem recente, que vai abordar a lógica do método situacional, né? Veja, construir problemas para o aluno. Por isso que o professor não é um facilitador. O professor é um dificultador, o professor traz problema para o aluno, né? Eu trago problemas para vocês aí, certo? Sem o professor, o aluno poderia talvez nem perceber determinados problemas e nem lidar com eles, mas o professor traz certos problemas para os alunos. No caso do jogo, né, isso não muda. O professor desenvolve situações de jogo com os alunos a partir de estruturas funcionais que permitam um aprendizagem técnico-tático e a transferência desse exercício técnico-tático para situações de jogo, né, junto com seus colegas na rua, na aula de educação física e por aí vai, né? Então, nesse sentido, né, essa inter-relação técnico-tática ela é fundante desse processo de ensino-aprendizagem. Bueno, nós vamos ver um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco. Eu postei também lá no nosso e-aula, tá? Um texto que foi escrito pelo professor Michel Saad e por mim,
chamado Abordagens Metodológicas Orientadoras do Processo de Formação Esportiva, uma análise introdutória. Está lá no livro do professor Ricardo Gonzalez e da Márcia Maria Tavares Machado, que são organizadores. Nós temos, então, um capítulo nesse livro, Esporte Educacional e Qualidade de Vida para Crianças e Adolescentes. Um livro que foi publicado pela CRV de Curitiba, lá em 2014. Eu já está postado em aula. Eu estou dizendo que vocês têm que ler tudo isso? Não, mas eles são referenciais que vocês vão farejando esses referenciais. Acho que todos vocês deveriam passar os olhos por esses textos todos e ao longo do tempo vão selecionando aqueles que vocês vão estudar, que vocês vão analisar, que vai servir de referências para a sua prática pedagógica, para o seu trabalho de conclusão, para o seu trabalho da disciplina, inclusive, né? Então, não se preocupem em fazer a leitura de tudo isso, mas veja, esse recorte que eu faço aqui do método situacional, ele dá condições de poder pensar de maneira muito significativa a base com o qual ele se desenvolve, a sua intencionalidade, que é tornar o jogo mais palatável pelas pessoas. Veja, um jogo de basquete de 10 pessoas disputando uma bola, talvez não seja algo muito bom para quem nunca teve experiência com basquetebol. E aí o sujeito, por não tocar na bola, ou por tocar na bola com medo e ainda errar, né? A bola, geralmente são bolas mais pesadas, é uma bola mais pesada, mesmo que ela seja do tamanho mini, etc. Mas são bolas que, em certa medida, podem machucar. Ele precisa de um espaço de experiência na aula. E a experiência do jogo, muitas vezes, mais atrapalha do que ajuda, porque ele tem poucas condições de poder desenvolver uma relação com a bola. Olha o que eu falei antes, a relação com a bola, né? Que talvez recortes, exercícios menores, né? Se você tem uma turma de 30 alunos, 25 alunos, quem sabe a divisão da quadra em 4, coisas que vocês também já fazem em alguns momentos. Então, nesse sentido, né, o método situacional, ele nos dá alguns elementos para poder trabalhar, né, para poder trabalhar com esse referencial. Vejam aqui, ó, as estruturas funcionais que estão dentro do método situacional, que são constituídas por um ou mais jogadores que, em situação real de jogo, podem experienciar situações de ataque e defesa, conforme posse ou não de bola. Tem como objetivo diminuir a dificuldade do esporte formal, em relação ao número de jogadores, dimensões de campo, quadra, número de alvos e etc. A partir de situações, problema que os alunos possam resolver individual ou coletivamente. Veja, aí é uma questão que vai implicar na capacidade de jogo e, quiçá, na ampliação de repertório e, por consequência, na ampliação da capacidade de jogo. Para quem não conhece as estruturas funcionais, ali tem as relações de superioridade e inferioridade numérica. Imagina um jogador com a tabela na sua frente, já que nós tomamos o basquete como referência. Eu trabalhei muito tempo na escolinha e com a disciplina de basquete na universidade também. Veja, o jogador na frente da tabela de basquete, tendo pela frente só a tabela de basquete, ele tem que conduzir a bola driblando, né? O drible no basquete é o pique, vocês bem sabem, driblando para chegar e fazer o arremesso de alguma forma. Pode ser parado, pode ser um jump, pode ser uma bandeja, pode ser o que for. Mas ele vai ter ali uma relação de problemas, né? Que ele vai ter que superar, driblar a bola correndo, né? Depois fazer o arremesso, parar, brecar, fazer o arremesso ou a bandeja. Isso tudo é uma sequência, uma série de elementos que ele precisa aprender e que nós podemos desdobrar. Agora, ali naquele momento, ele tem algumas variáveis com as quais ele pode operar, que é o drible, ok? Ele vai ter que conduzir essa bola por um determinado percurso, né? Ele vai ter que brecar, vai ter que fazer uma parada, ele vai ter que fazer um arremesso ou ele vai ter que fazer uma bandeja, ou de alguma forma ele vai conduzir essa bola até, vai mandar essa bola, enfim, direcionar essa bola à cesta. Agora, se eu tiver 1 contra 1, já entra a finta. Se eu tiver 2 contra 1, entra a finta e o passe. E aí eu começo a trabalhar elementos mais significativos. Então, o que eu estou desenvolvendo aqui com vocês é aquilo que viria dentro de uma unidade didática, que poderia ser um trabalho a partir do método situacional, pensando o basquetebol e ser desenvolvido a partir de estruturas funcionais. Por exemplo, aqui um pequeno joguinho aqui, posse de bola com coringa, tá? Então, veja, nesse sentido, né, o que a gente tem aqui como proposição, ela se estrutura a partir de um repertório teórico que vai se desdobrar em situações de aula planejadas para o professor. Então, veja, o projeto pedagógico da escola não vai propor a questão metodológica nesse sentido,
né? O projeto para a educação física nessa escola também não vai propor isso, mas o projeto para cada série pode ou não abordar isso. Agora, com certeza, o plano de ensino, em linhas gerais, e as unidades didáticas, em linhas mais específicas, vão procurar dar conta dessa complexidade das questões do método, da metodologia. Por isso que é metodologia. Método é uma palavra que vem do grego, quer dizer caminho para. Quer dizer, metodologia da pesquisa, metodologia do ensino do esporte e do jogo. Né? Método tem a ver com caminho. Qual é o caminho que eu vou propor para ensinar o esporte para os meus meninos, para as minhas meninas, para os meus colegas e etc. Quais os caminhos que nós vamos desenvolver? Quais são os ganhos e as perdas nesse sentido assim? Né? Agora, vejam a questão do método como caminho do pensamento. Essa é a parte fundante. Por isso que a gente não está vendo nessa disciplina só uma série, nós podíamos ver em cada aula um daqueles métodos ali que eu mostrei para vocês antes, as metodologias, né? Em cada aula podíamos ver uma. Mas não é essa a lógica que a gente procurou desenvolver. Talvez por isso fosse bom, né? Eu vi alguns falando ter a unidade 2 da disciplina. Se nós tivéssemos uma segunda unidade dessa disciplina, uma segunda edição dessa disciplina com esse grupo, bom, aí nós poderíamos trabalhar os métodos de maneira mais significativa, de maneira mais intensa, de maneira mais organizada, né? Enfim, de maneira Vou lhe provocar mais... com um curso de extensão, professor. Como? Vou lhe provocar com um curso de extensão, então. Sim, essa seria uma saída. Perfeito, Alex. Seria uma saída para poder pensar isso. Por quê? Porque agora a gente tentou pensar a metodologia nessa perspectiva ampla, como um caminho para o pensamento, como um caminho para a intervenção que vai se desdobrar na intervenção do professor. Agora, os métodos específicos de pensar o que acontece numa aula, numa sequência de aulas, isso também é super importante. Quer dizer, uma coisa não compete com a outra. Elas vão andando. Agora, como eu imaginei que muitos de vocês, por já estar na especialização, conheceriam várias metodologias, acabei não apostando de maneira tão intensa nesse aspecto. Mas vocês veem que essas discussões, elas não são questões muito fáceis de lidar, né? Elas são questões que envolvem uma complexidade significativa, né? Tem gente estudando isso aí há tempos. Esse artigo mesmo do Joãozinho Ribas lá e seus colegas lá, publicado agora, que eu mostrei para você, falei para vocês da revista Corpo Consciência, lá da UFMT, é um pessoal que estuda muito as questões metodológicas do ensino, dos esportes, do jogo, enfim. Né? E isso é algo que exige estudo mesmo, né? Exige estudo, porque por isso que é a ideia de metodologia, né? Veja, método mais logos. Logos, vocês sabem, biologia, fisiologia, né? O logos tem a ver com o estudo sobre algo, o tratado sobre algo, né? Poder produzir um estudo mais alongado e qualificado sobre algo. Então, o logos tem a ver com essa possibilidade de estudar sobre os caminhos possíveis para ensinar o esporte. Mas aí é que está, método não é alguma coisa que você pega, copia e cola. Método é sempre algo que você vai produzir. Olha a ideia do professor como tradutor e compositor. Quer dizer, o que eu pego disso, como eu traduzo para o meu espaço de intervenção, nas condições objetivas que eu possuo, né, com os alunos que eu tenho, que não são alunos, né? Brincava aqui um menino, né, que estava lidando com um aluno meu já faz tempo, isso na graduação. Ele fez no tempo que eu trabalhei muito tempo com estágio também, né? E a gente via muito bem como é que é a organização dos professores que recebem os alunos estagiários, né? Eu tinha uma relação muito boa com esse pessoal. E veja, os alunos dizendo, o aluno pegou lá o livro dos 1000 exercícios, né? E copiou uma série de exercícios, também lembro lá, me parece que era voleibol, não vou saber exatamente o quê. Mas copiou uma série de exercícios e ele, quando voltou para uma orientação, ele me disse assim, professor, mas lá na aula os meninos se mexem, né? Sim, não é que nem no livro, né? Bonitinho, assim. É uma série de questões lá que vão envolver o trabalho do professor, ele vai ter que, pelo menos, tentar dar conta, né? E eu achei fantástica a frase dele, assim, professor, eles se mexem lá. Então, o livro do Mil Exercícios, ele é algo também bastante limitado nesse aspecto, mas nos dá alguns horizontes também, não é pecado usar, enfim, desenvolver isso. Mas o mais importante é pensar como que essa lógica se estrutura a partir de questões mais amplas, que vão lá do âmbito educacional, do amplo âmbito da educação física, do amplo âmbito das relações da educação física com a escola, das concepções de jogo, de esporte, e como é que isso vai se desdobrando em aportes metodológicos, né, que possam tornar o jogo mais palatável para os alunos, né? Os alunos podem trabalhar melhor, né, com
com o jogo, né, com aquilo que eles têm como referencial. Buenas, sobre o método situacional, pessoal, alguém tem alguma questão que gostaria de abordar, de falar, enfim, tem algum elemento que vocês gostariam de perguntar? Porque agora nós vamos entrar... Oi, alguém falou? Agora a gente vai entrar, nós entraremos no exemplo 1 de uma unidade didática, a gente mais ou menos já viu isso na semana passada, né? Eu acho que aqui ficou bem mais didático para vocês, né? O sentido da unidade didática tratado aqui na nossa disciplina, né? Através do professor Paulo Carlan. E hoje eu trago mais um elemento, outro exemplo, e assim nós podemos ir ao longo do tempo, porque existem várias sugestões para isso, né? Tem um trabalho que eu já postei também para vocês lá no material de apoio. Hoje eu postei 3 trabalhos. Aquele texto do Saad junto comigo, sobre formação esportiva. O texto lá do João Ribas e os 2 colaboradores, que eu falei agora há pouco, publicaram na revista lá do Mato Grosso. E postei também esse material aqui, Metodologia do Ensino dos Esportes Coletivos. Esse é um livro que tem em versão papel, em versão cópia física, né? Publicado lá em 2002 pela Universidade Federal de Vitória, inclusive é o núcleo de educação aberta lá da universidade. Eu tenho a intenção de pegar esse emaranhado que nós temos aqui na disciplina e sistematizar um pouco melhor ele, a partir do que a gente já tem, e também publicar um material que ajude a pensar essa ideia das metodologias de ensino dos esportes coletivos, né? Enfim, vamos ver como é que isso vai andar. Eu vejo que tem bastante material nas aulas que, se aprofundado, poderia ser desenhado, né, como uma publicação que talvez ajude aí nessa discussão. Mas também já tem tantas, né? Essa é uma das boas que a gente tem. Foi o trabalho fruto do professor Fernando Gonzalez, que a gente vem trabalhando vários outros referenciais dele, do professor Walter Bracht, que tem aí uma trajetória na educação física que a gente não precisa apresentar. É difícil falar na educação física brasileira sem citar, né, a figura do professor Walter. E mais recentemente aí também a figura do professor Fernando, né? Veja, o trabalho, vocês vão ver lá no sumário, esse material já está disponível no eAula, se quiserem baixar. Ele vai trabalhar com questões simples. Por que ensinar esportes na escola e na disciplina de educação física? Veja, não é só eu que faço pergunta nas aulas. O que ensinar? Quando ensinar? Como ensinar? Para quê? O que? Quando e como avaliar? E aí eles vão se reportar no capítulo 6 e vão apresentar um desenho de unidades didáticas. Então, esse trabalho é uma referência muito boa para vocês irem, talvez, nas férias agora, porque é uma referência mais alongada, né? Talvez nas férias, e digerindo melhor esse material, que também não é um material assim para fazer uma leitura bem rápida, assim, né? Vocês que estão na linha de frente da escola, enfim, aqui tem muitas ideias boas que podem ajudá-los a pensar o seu próprio trabalho. Ao longo das férias, né, depois que passar aquele período que eu acho que todos temos que ter de um descanso, né, um pouco mais intenso, né, investir mais nessa questão do nosso tempo do inútil, lá como a gente usou a referência do professor Nucci Ordine lá nas primeiras aulas, né, de pensar um pouco esse texto como sendo uma boa referência que vale a pena ir lendo, pela sua... É muito didático esse trabalho deles aqui, é muito bom de ler, uma fluência de linguagem e uma objetividade, tá? Uma objetividade para seguir por uma lógica, ou seja, por um caminho que pode ajudar a trabalhar com o ensino dos esportes coletivos. Para vocês terem uma ideia, né, se vocês estão com o material aberto aí, para vocês terem uma ideia, né, o desenho das unidades didáticas, para quem está tentando chegar lá na página 104, né, busca mostrar o conjunto de conhecimentos estudados até o momento e como que isso é mobilizado para trabalhar os diferentes saberes dentro de uma unidade didática para um grupo específico. Veja, eles também estão dizendo isso, não dá para pensar uma unidade didática flutuando. Ela tem que ter um contexto, mesmo que seja como nós aqui. Né, um contexto, digamos assim, hipotético. A gente vai imaginar um cenário de prática, que pode ser as aulas de vocês mesmo de um determinado grupo escolar. Tá? Para isso, tomamos como referência, ele aqui dizendo, uma turma do 7º ano que está em suas primeiras experiências com basquetebol, mas com conhecimentos em outros esportes de invasão. Essas classificações aqui são boas também para pensar os esportes, né? Basquetebol, no caso, como um esporte de invasão, assim como o futsal, por exemplo. Mas isso não é um processo simples, pensar uma unidade didática.
Por isso a minha preocupação em dizer para vocês que vocês não precisam trabalhar no seu trabalho 3, né, com esse nível de detalhamento que essas propostas que vocês tiveram contato têm, porque não vai dar tempo de fazer isso. Agora, vocês podem ver até onde podem ir, né, enquanto possibilidade de detalhar uma sequência de aulas, né? E ele vai trabalhar com alguns passos, né? Por exemplo, o primeiro passo é um diagnóstico. Como é que os alunos se comportam? Tem a ver com o trabalho do professor Gilmar, que foi analisado pelo professor Paulo Carlan na semana passada, que nós referi há pouco, né? Que nós vimos isso. Quer dizer, eu posso, a partir do jogo, como foi o caso do professor Gilmar, entender quais são os limites e possibilidades desses alunos e identificar os problemas. Por exemplo, como está aqui, o atacante com posse de bola, ele recebe e não orienta o corpo em direção à meta adversária, tampouco protege a bola. Veja, isso é um mote para pensar o que o professor deve trabalhar nessa unidade didática. Por isso que tem coisas que não dá para a gente prever, porque elas partem também do diagnóstico. Ou seja, outra coisa, com posse de bola, não procura jogar com os companheiros, ele centraliza a bola. Então, por exemplo, eu preciso pensar jogos táticos em que ele aprenda a descentralizar o seu papel no jogo. Quer dizer, ele joga a partir da lógica da bola possuída para a bola trocada. Então, ele vai criar elementos para poder produzir esses referenciais. E isso não se nasce sabendo, né? Alguns, obviamente, vão trabalhar isso em outros espaços, vão desenvolver isso em outros espaços, como, por exemplo, na rua, em escolinhas, em clubes, não sei aonde. Mas outros, a gente tem que pensar que a gente praticamente inicia, né? É como se fosse, eu já referi essa expressão a partir do trabalho do Paulo Freire, como se fosse um processo de alfabetização esportiva. E nós temos que ter muito cuidado com esse processo, porque ele é fundamental para possibilitar, né, que o aluno tenha condições, né, que a sua capacidade, né, que a sua capacidade permita, né, desempenhar na situação de jogo. Tá? Então, a ideia do diagnóstico, né, seria o primeiro passo. O segundo passo, descrição e listagem dos problemas técnicos, táticos e de compreensão de regras que mais prejudicam o desenvolvimento do jogo. E aí o professor vai fazer uma lista disso. Uma vez selecionados o conjunto de problemas mais relevantes, esses são convertidos em propósitos de ensino, ou seja, objetivos específicos. Vejam, se os alunos não conseguem passar a bola, eu preciso pensar alguns objetivos específicos que potencializem isso. E aí os exercícios de passe são significativos. Agora veja, os métodos mais tradicionais envolvem situações de passe descontextualizadas do jogo. O que se propõe, tanto nesse curso que eu estou desenvolvendo com vocês aqui, nessa disciplina, tanto quanto esses referenciais que eu venho apresentando, é a ideia de pensar que nós precisamos ajudar o aluno a fazer a transferência das situações de aula para o jogo. Ou seja, passar a bola 2-2 no basquetebol, eu posso desenvolver tecnicamente o trabalho do passe de peito muito bem. A angulação dos cotovelos, a maneira como a mão se move, a base, as pernas, eu consigo fazer isso 2-2. Agora, dificilmente um aluno troca passes mais do que 1 ou 2 com um companheiro numa situação de jogo. Então, o aluno tem que fazer uma transferência. O basquete ele é ótimo para pensar isso. Vejam, por exemplo, o caso do aluno que sabe fazer bem a bandejinha. Ele sabe fazer o basquete, a bandejinha no basquete muito bem. Mas quando chega no jogo, ele tem a pressão do adversário, ele tem o tempo de posse de bola, até o placar muitas vezes, né? A posição em que ele se encontra na quadra e uma série de elementos, né, que vão dificultar esse trabalho de transição entre aquilo que ele viu na aula a partir de um método estático e aquilo que ele vai ter que desenvolver numa situação ativa de jogo. Por isso, a base desses elementos é tentar traduzir situações de jogo ativas em que o aluno, a partir do desenvolvimento de situações problema, do enfrentamento dessas situações, possa adquirir elementos, ou seja, melhorar rendimento, ampliar repertório, que qualifique, por exemplo, no caso do que a gente está falando, a sua capacidade de jogar coletivamente através do passe, por exemplo, né? E aí também tem as questões de movimentação para criar linhas de passe e uma série de problemas que eles vão identificando, que podem ser identificados, né, que vão se desdobrar em objetivos. Então, se eu tenho lá na minha disciplina, no plano de ensino, objetivos gerais,
eu tenho objetivos específicos, esses objetivos específicos vão se desdobrar em unidades didáticas, eles vão compor os objetivos mais gerais das unidades didáticas e esses problemas os objetivos mais específicos da unidade didática. Veja, depois disso, o quarto passo, né, ao estabelecermos, né, isso, vamos organizando uma sequência de temas. Isso está lá na página 108. Né? Vamos organizando uma sequência de temas que serão desenvolvidos nas aulas e a identificação dos temas que serão transversais à unidade. Por exemplo, pode ser a questão que nós já falamos, um tema, né, a questão da própria configuração das regras. Por que as regras mudam? É o exemplo que eles usam aqui em um determinado momento do próprio texto. Né? Depois disso, da gente estruturar esses temas de aula, essa organização sequencial de temas que vão compor a nossa unidade, né? A gente vai organizar a programação dessas aulas. Né? Então, eu vou ter lá aula 7, aula 8, aula 9, aula 2, não sei o que, dessa unidade didática. Então, vejam, aqui tem uma sequência lógica e essa sequência lógica se estrutura, né? Pensa que trabalha o método global. Veja aí, Osimar, ele tem relações com isso, mas ele vai fragmentar o método global. O método global trabalha situações de jogo, mas tomando como referência o amplo repertório que o próprio jogo oferece. Né? A contraposição a isso é o método parcial. Mas, se nós decompormos o método global, né, mas produzirmos pequenos recortes dessa situação global de jogo, veja quanto que eu falei das estruturas funcionais que muda uma relação de 2 contra 1 do que uma situação de 5 contra 5 no caso do basquetebol. Ou uma situação de 8 contra 8. Né? Veja, nesse sentido há uma relação de alternância, tá? Entre um número maior e um número menor de jogadores. Né? Não tem problema, Ilzemar, pode falar, todos podem falar, tá aberto aí, se quiserem falar pelo microfone também. Professor? Mas há um desenho nesse sentido, né, que vai recortar esses elementos do jogo enquanto uma situação mais ampliada e vai traduzir isso em sequências que sejam mais fáceis para o aluno aprender. Ou seja, ali numa situação de 2 contra 1, ele tem menos pressão para errar do que jogando no âmbito do jogo formal, que era, pode ser até na aula. Né? Quem gostaria de falar, pessoal? Carlos. Quem? Carlos. Ô, Carlos, manda brasa. Não, assim, ó, como o senhor estava falando, desmembrar a situação global para uma situação particularizada seria tu planejar na tua unidade didática com um trabalho diferenciado e não em situação de jogo. Seria mais ou menos nessa lógica? Pode repetir, Carlos, por favor? Deu um corte aqui agora, eu não consegui ouvir a tua pergunta, desculpa. Tá, vou de novo. Nós desmembrarmos uma situação do método global para uma parte mais particularizada seria nós planejarmos na unidade didática nossa algumas situações que seriam desenvolvidas no jogo, tipo 2 contra 2, 2 contra 1, e depois introduzir no jogo e tentar solucionar a problematização que daria no jogo, seria mais ou menos isso? Por aí, Carlos, é bem isso aí que tu falou, sim. No sentido de que a partir desse recorte, você diminui um pouco o nível de complexidade e tira alguns problemas. Veja, o 1 contra 0, ele tem alguns problemas a menos ali, vários. Não precisa passar a bola, ele pode conduzi-la. E é bom ter essa experiência, o aluno precisa dessa experiência de conduzir essa bola, driblar, brincar com ela, etc. Mesmo nas equipes de rendimento que eu trabalhava, com adultos inclusive, boa parte dos treinos, os primeiros 10 minutos era para brincar com a bola. Tá certo que ali a gente tinha materiais que era mais de uma bola para cada atleta ali. Mas nas aulas de educação física, nas escolas que eu trabalhei que tinha bastante material, isso era quase um imperativo de cada aula. Quer dizer, o espaço para ele poder brincar com a bola de vôlei, brincar com a bola de basquete, brincar com a bola de handball, brincar com o taco, brincar com a raquete, brincar com aquilo que a gente tinha de material ou com aquilo que a gente produzia de material. Tanto é que eu me lembro que a gente fez rifas várias para comprar bolas de plástico, por exemplo, dessas aí que custam hoje aí baratinho, para que a gente pudesse ter uma bola para cada aluno, que ele pudesse desenvolver uma relação com a bola, mesmo sendo um peso, diâmetro e tudo mais diferente do que a bola do futsal, do basquete, não sei do que. Então, professor, a ideia de ampliar isso, claro, a ideia de ampliar isso
o número de materiais, ela vai possibilitar essa relação desse contato mais próximo com a bola. Aí o professor vai estruturando isso. Então, vai ter turmas que eu vou trabalhar mais o contato com a bola. Vai ter turmas que isso já está um pouco mais avançado e eu vou trabalhar as relações, por exemplo, do jogo mais centralizado para o jogo mais coletivo. Vai ter grupos que eu já vou poder desenvolver o jogo numa escala mais formal, com um número mais próximo de jogadores do que aquela situação do jogo formal, né? Quem gostaria de fazer uma parte, por favor, fica à vontade. É eu, Mauro, professor, tudo bem? Ô, Mauro, tudo bem? Eu percebo nesse contexto que tu falou do brincar, esses 10 minutos antes com a bola, né? Até atualmente, numa aula de educação física, eu não estou no ambiente escolar, mas eu me lembro muito bem quando nós fazíamos estágios ou quando nós vivenciávamos na escola, toda aula, qualquer atividade que tu vai introduzir para o aluno em sala de aula, ao natural, ensino fundamental ou ensino médio, esse aluno tem a tendência de pegar o material e começar a brincar com o material, a descobrir o material, a fazer algo com o material involuntário, vamos dizer, sem orientação. É a exploração desse material, né? É um processo natural de cada aluno isso, né? Perfeito. E aí conduzir essa aula para realmente ele poder explorar o material, eu acho que é muito significativo mesmo, né? Claro, perfeito. Ali ele tem uma tranquilidade para explorar o material sem uma pressão. Quer dizer, ele pode ensaiar, por exemplo, um lance que no jogo é muito difícil fazer, mas que ali ele pode ver que talvez ele tenha condições, né? Fazer balãozinho, né? Dar um balãozinho em alguém, fazer embaixadinha, coisas que os esportes nos proporcionam e que é possível fazer em ambientes específicos, como, por exemplo, essa parte introdutória da aula. Eles mesmos têm curiosidade, bem lembrado, Mauro. E se a gente potencializar isso, a gente vai a gente vai conseguir conduzi-los, né, para como é que a gente chamaria isso? Agora me fugiu uma palavra, mas a gente, em última instância, né, a gente desenvolve com eles a possibilidade de se tornar curioso frente a algo. Vejam, sobre curiosidade, por isso que eu peguei o livro agora aqui, é um livro que eu organizei, ó, que a gente até está fazendo uma homenagem para um professor chamado Ireno Antônio Berticelli, chama Educação, Epistemologias e Paradigmas Emergentes. Então, é um livro de um intelectual, em homenagem ao intelectual que nós temos por aqui, o professor Ireno. Ele já é um senhor, tem 78 anos, mas é uma figura formidável, né? E no texto que eu faço nesse livro aqui para ele, tem vários outros capítulos de outros colegas, lá do Espírito Santo, do Rio Grande do Sul, daqui de Santa Catarina. Eu vou falar sobre a importância da curiosidade, né? E como o professor Ireno nos instigava, né? E eu não fui aluno dele, mas fui colega dele durante muito tempo, como ele nos instigava a ser curioso. E veja, sobre curiosidade, trata-se de uma palavra que provém do latim, curiositas, da raiz latina cur, que significa por quê. Assim, em sua acepção primeira, curiosidade apresenta uma significação que remete ao querer saber. O curioso é aquele que procura saber o porquê das coisas. Logo, etimologicamente, a curiosidade está ligada diretamente à motivação de desejar o conhecimento. Veja, ser curioso é desejar o conhecimento. Por essa razão, é uma palavra muitas vezes considerada como sinônimo de admiração, postura extremamente significativa para pensar aproximações com diferentes epistemologias no campo educacional. No caso dessa disciplina, com diferentes metodologias no âmbito da educação física escolar. Vejam como essa nota de rodapé, né? Me lembrei não tinha pensado nisso, de articular com esse pequeno, mas a fala do Mauro me leva a pensar isso, no sentido assim de como que isso é uma possibilidade de desenvolver a curiosidade. O Paulo Freire se referia a isso como fome da cabeça. Talvez já tenha ouvido essa expressão, a fome da cabeça. Quer dizer, a cabeça tem fome, né? Nós temos fome de curiosidade, de conhecimento, né? Nós queremos saber as coisas, né? As crianças são doutoras nisso, né? Mas de tanto que elas perguntam para nós, a gente diz, mas, tchê, para de perguntar um pouquinho, por favor.
e aí ele de novo pergunta, e ao longo do tempo ele vai perdendo a sua capacidade de produzir perguntas, a sua capacidade de curiosidade, a sua curiosidade, enfim, coisas que nós temos, né? E muitas vezes vão perdendo ao longo da nossa história. Tanto é que na escola é muito comum o aluno mais responder pergunta do que fazer pergunta. Eu tinha uma disciplina na graduação, né? Que chamava Epistemologia da Educação Física, trabalhei, sei lá, 10 anos nessa disciplina, e uma das questões, uma das coisas era os alunos a cada aula tinham que produzir perguntas, mas não perguntinha do tipo que é, mas perguntas mais elaboradas. E várias dessas perguntas iam para a prova final. A avaliação final ela era famosa, né? Porque ela era bastante complexa nesse sentido de produzir pensamento e, a partir daí, referencial na educação física. Mas, nesse sentido, olha só, os alunos diziam que a parte mais difícil da disciplina era produzir as perguntas, porque depois eles já conseguiam formular as respostas, né? Então, muito bom essa ideia da curiosidade, aí eu acho que ela é muito fecunda, né? Professor... Ó, só vou pegar aqui, ó, eu vou passar aqui agora, tem algumas coisas no chat que eu acabei não conseguindo, né? Antes a bola só tinha na escola, ainda tem escolas que nem quadra tem. Sim, isso é dentro do jogo, né? Mas tem escolas que tem quadra, tem escolas que tem bola e tem escolas que nós precisamos enfrentar isso, né? Veja, o Carlos aqui, os alunos conseguem aprender muito através da curiosidade, exatamente manuseando e estando em contato com os materiais do desporto que será trabalhado. Muito bem. Eu contei agora na nosso encontro do EAD, acho que foi para o Daniel, uma experiência que eu tive com o xadrez, uma unidade didática para o ensino do xadrez na escola, e já passo a palavra para ti de novo, Mauro. A ideia de pensar o xadrez como um jogo que se esportivizou, foi esportivizado, que possui um conjunto de regras, possui um material que a nossa escola não possuía, né? E que nós poderíamos, a partir dele, desenvolver, inclusive, aquilo que nós fizemos, que é o chamado xadrez humano. Então, elaboramos uma unidade didática e, em parceria com a professora de Educação Artística, foi produzido o material com massinha de modelar, o rei, a rainha, os alunos mesmos produziram os seus tabuleiros, né? E nós criamos lá um número de tabuleiros de xadrez, tal qual tínhamos o número de alunos, número de peças e tudo mais, né? E fomos estruturando uma sequência didático-pedagógica que culminou no xadrez humano, em que nós organizamos isso na quadra da escola. E essa experiência foi muito significativa na medida em que os alunos desenvolviam a possibilidade de pensar o xadrez taticamente, mas ao mesmo tempo de reconhecer toda a sua estrutura e toda a sua bagagem cultural, ou seja, o xadrez ele tem toda uma representação de mundo que merece ser estabelecida, merece ser pensada e tem variações. Então, é só um parênteses a partir disso. Na medida em que os alunos também são desafiados a produzir, né, eles também se sentem motivados e, por vezes, como no caso desse exemplo, curiosos, né, para poder pensar junto com o professor, junto com os colegas, etc, etc. Vamos ver, Mauro, podes falar. Melhorando também essa contribuição, queria falar da primeira parte da questão ainda da curiosidade, né? Do questionar, do aluno questionar. Eu tinha um momento na minha graduação que a disciplina era de anatomia, e o nosso professor era o professor Moreira César, que é o Centro Anatômico da UX, em Caxias do Sul, em homenagem a ele, né? E eu achava muito curioso a metodologia dele da aula, que ele dava uma aula de, no máximo, de 30 minutos, 15, 30 minutos era a aula dele do dia, né? E um dia eu questionei ele por que dessa aula ser tão curta, tão pequena. E aí ele nos passou, assim, um público aí de 60 alunos da graduação, e ele disse, enquanto que vocês não me questionar, enquanto que vocês não forem curiosos e não me perguntarem algo sobre o conteúdo da matéria que eu vou passar, eu só vou passar 15 minutos de matéria. Ele disse assim, e eu preciso que vocês me questionem, eu preciso que vocês falem a respeito do conteúdo, perguntem, tenham essa curiosidade a respeito, né? E assim, depois, ao longo do semestre, nós estamos tendo aulas com mais tempo, porque realmente começou uma interação entre os alunos questionando, né? Então, essa era E a outra parte, professor, emendando também sobre o xadrez, né? Aqui no município de Dois Irmãos, na cidade de Dois Irmãos, onde é que eu me situo, né? Essa questão do xadrez, ela também entrou nos últimos anos,
e a questão de só as escolas particulares ter primeiro, né? Hoje todas as redes, tanto municipal e estadual, têm essa vivência do xadrez. Existe sempre o municipal de xadrez, a Olimpíada Escolar de Xadrez, e inclusive sempre todo ano tem a apresentação do xadrez humano. Sempre acontece em algum pátio de escola essa questão do xadrez humano, que foi todo um projeto de introdução para um aprendizado, para não ficar só naquela lógica do jogo, do tabuleiro, né? Como o senhor falou, para ser algo mais do que isso, né? Não, perfeito. Acho que foi boa contribuição. Acho que aqui também a gente está vendo a Letícia falando que trabalha o xadrez com os alunos. E eu acho que aí tem potencialidades. Veja, o xadrez, inclusive, ele é polêmico na própria educação física. Tem propostas metodológicas que não consideram o xadrez como conteúdo da educação física, porque ele não envolve práticas corporais, né, nesse sentido. Mas eu acho que ele tem uma série de contribuições que ele pode, né, desenvolver e pode ser trabalhado. Não vejo problema nenhum nisso, né? Quem pediu a palavra? É Alex, professor. Não só para contribuir com relação à questão da curiosidade e das perguntas, né? Lá na filosofia, lá quando a gente... o senhor, pelo que eu vejo, o senhor conhece bastante de filosofia, não sei se chegou a cursar antes, mas conhece bastante de filosofia. E lá, uma das primeiras lições que a gente aprende é que mais importam as perguntas do que as respostas, né? Todo o saber que foi construído, todo o campo epistemológico que se tem hoje, vamos trabalhar no mundo ocidental. Assim, eu fiz o curso de filosofia que eu fiz, ele daí da UFPEL mesmo, ele trabalha muito com o pensamento judaico-cristão para cá, com a filosofia clássica, enfim. Mas exatamente todo o conhecimento ele vem das perguntas. Né? As respostas, elas podem hoje, são verdades que muitas vezes não se sustentam no tempo, né? Não se sustentam no tempo, não se sustentam em diferentes territórios. As verdades ou as respostas, elas são diferentes. Obrigado. Então, esse ato de pensar, esse ato de refletir é muito mais importante do que as respostas em si, né? Era só isso que eu queria falar. Assim. É isso, essa ideia de pensar as perguntas como sendo uma potência, né, para o pensamento, ela é formidável nesse sentido, né? Não, Exato, eu não cursei filosofia, sou um curioso só da filosofia, não tenho nenhuma formação e... Eu digo, professor, que em qualquer área do conhecimento, nós deveríamos ter a filosofia como primeiro curso a se fazer. Agora, abriu muito meus horizontes quando eu cursei. Assim, não terminei a graduação, me faltou o último semestre, porque eu estava saturado, mas é excelente para abrir os horizontes, para a gente entender como que se forma o pensamento humano, entender, por exemplo, o senhor citou, por exemplo, só para tomar como exemplo que o senhor citou hoje, as abordagens crítico-superadora e crítico-emancipatória. Se a gente entender de onde vêm os pensamentos, fica muito mais fácil de estruturar esse conhecimento. E né? fica mais... Então, o senhor citou Habermas e Marx, né? Então, vem todo um contexto, uma linha de pensamento que vem desde lá dos antigos gregos, da filosofia clássica, passa pela medieval, moderna, contemporânea, né, até chegar aos dias atuais. E a gente entende melhor por que as coisas são pensadas de determinadas formas, por que se conclui de determinadas formas e até mesmo por que a gente pensa da forma como pensa, correto? Exato. O Habermas é vivo ainda, né? Talvez um dos últimos grandes filósofos dessa... Sim. Né? Enfim. Mas eu acho que está correto, né? Essa frase do Mauro ali que ele cita do Sócrates mesmo, Mauro, né? Eu só sei que nada sei, né? Ela é uma frase bastante conhecida, né? Mas ela é uma frase também bastante emblemática na medida em que ela explora a nossa ignorância. Por isso que na lógica que a gente vem trabalhando aqui, a ideia do conhecimento, né? Ela não é uma ideia que transborda, né? No professor. O professor sabe, ele vai estudando, ele vai se transbordando de conhecimento. Não. O estudo com profundidade, ele vai nos mostrar a nossa própria limitação e ele escancara a nossa ignorância. Ele escancara o nosso não saber. Por isso que a importância da curiosidade, né? A ideia de também se colocar como alguém que como é que se diz? Me fugiu a palavra aqui. Mas alguém que não admite, não é que não admite, mas que não se contenta com o não saber, mesmo reconhecendo a impossibilidade de a tudo saber. Professor, a ideia nesse caso, né, o conhecimento, ele é o motor no nosso caso aqui. Ele é a falta que nos move.
porque é do reconhecimento dessa falta, né? E a gente vem falando isso em outras aulas, né? Que muitos de vocês estão aqui. Eu também continuo estudando muito motivado por esses elementos, né? Com certeza. Inclusive, professor, eu acho que até a questão da importância ainda da pergunta, da curiosidade, mas principalmente da pergunta, era a técnica socrática da maiêutica, né? De fazer nascer o conhecimento, né? Então, e através das perguntas, ele provocava para fazer as pessoas pensarem, mas ele não queria saber a resposta, ele queria fazer com que as pessoas, com as pessoas que o seguiam, que as pessoas pensassem. E não simplesmente dessem respostas sem... Então, uma série de perguntas em cima de perguntas, ele ia aprofundando aquele, fazendo a pessoa pensar. Aqueles que não tinham capacidade de pensar largavam de mão, né? Mas os que realmente eram curiosos, né? Eles iam atrás de respostas cada vez mais arrazoadas, vamos dizer assim, mais profundas, né? Então, a pergunta é muito importante. Da maiêutica socrática, ela é muito bem lembrada por ti, porque ela é um elemento que pode nos tornar uma potência no campo pedagógico muito significativa. Pode se tornar uma potência, porque a ideia de responder uma pergunta com pergunta, né? Quando alguém dizia que é muito forte, né? O que é a força para o forte? O que é a coragem para o corajoso? A ideia da maiêutica tem a ver com isso, o parto, né? Dar a luz nesse sentido, né? Mas eu acho que está bem lembrado, viu, Alex? Acho que é uma boa referência no sentido de que a curiosidade, ela nos potencializa essa abertura de mundo, né? Quando o conhecimento não é um problema, né? Nós não nos damos conta do que não sabemos. Isso vai ser um problema quando nós podemos pensar isso a partir da ampliação do nosso horizonte de mundo. A nossa incompletude, né? Nós só saímos do nosso estado provinciano, né? De mundo, pelo exercício do diálogo, da leitura, da abertura dos nossos horizontes, né? Aí nós vamos aprender lá com Wittgenstein lá que o mundo é do tamanho do que dele conhecemos. Isso não quer dizer que a gente tem que viajar, tem que, né? Claro que é ótimo poder viajar, mas nesse caso uma viagem já não é só um empreendimento de entretenimento, né? Ela é uma potência cultural nesse sentido para abrir nosso mundo, pensar, né? Que existem outros mundos para além dos nossos, né? Para além do nosso. Exato. Professor, obrigado pela palavra. Valeu mesmo. Aqui para finalizando já, a gente está chegando no finalzinho hoje, ó, a ideia de pensar uma coisa que para vocês me pareceu muito cara, né? Eu vi isso numa das nossas aulas, né? Como é a importância dessas práticas. Elisiane aqui, desculpa, Elisiane, pode falar, Elisiane levantou a mão aqui, agora que eu vi. Professor. Oi, pode falar. Olha só, a gente estava falando ali sobre a unidade didática, né? E daí você fala bastante sobre o esporte. O meu grupo tinha pensado em fazer brincadeiras e jogos populares do Brasil e do mundo. Pode ser esse tema ou tem que ser mais relacionado ao esporte? Não. Muito bem lembrado. Isso até é uma coisa que até é bom eu cuidar, porque tudo isso que a gente está falando aqui, né? A decomposição do esporte, por exemplo, ela pode se dar a partir de trabalho de jogos, né? Jogos de bola com os pés, por exemplo, como eu falei antes, jogos de bola com as mãos, né? Então, sem dúvida, vocês podem trabalhar o universo muito mais amplo do que o esporte, né? Acho que está bem colocada a tua dúvida aí, viu? E não se preocupem, não. Vocês podem trabalhar a questão do jogo de maneira bastante, enfim, intensa no seu trabalho aí, não tem problema nenhum, ok? Tá bom. Elisiane, tinha uma né? Tinha uma colega que perguntou se poderia trabalhar a ginástica, eu vi ali no chat. Olha, se a gente for pensar a ginástica olímpica, depois artística, como um esporte, né? Eu não vejo também tanto problema nisso, né? Na verdade, o que mais me interessa nesse caso, menos é o que vocês vão desenvolver como conteúdo e mais a ideia de estruturar uma sequência lógica de ensino que saia de uma questão conceitual, se desdobre por um elemento do campo descritivo, do contexto, etc., e a partir disso avance nas unidades didáticas, né? Se não houver outra possibilidade de trabalhar com esportes, olha, nós temos tantos esportes, mas nessa lógica do esporte, né, a ginástica é uma esportivização de uma prática, né, sem dúvida, das acrobacias, né? Ela foi se esportivizando ao longo do tempo e hoje é uma modalidade olímpica, inclusive, um esporte, sem dúvida que pode sim.
tá bem? Bom, obrigado. Buenas, e aí avançando aqui a ideia de uma proposta de festivais de jogos, festival de jogos, né? O evento nesse caso, lembra lá do Gilmar, né, que a gente falou na semana passada. E aí vocês mesmos citaram num chat aqui, não me lembro em que aula, o Sport Education lá do Sidentop, a ideia de que os eventos seriam o ápice de uma unidade didática. Isso é muito legal, né? De fazer com que aquilo que os alunos aprenderam nas situações de aula, independente do método que vocês utilizaram. Agora, na medida em que vocês vão ampliando também o repertório metodológico de vocês, vocês vão vendo como é interessante a gente apostar em determinados métodos para determinados grupos, né? Os eventos, eles seriam um ápice para isso, né? Agora, ele teria que ser uma tradução do modelo adulto para festivais de jogos, né? Nós teremos que pensar o modelo adulto como referência? Ok, pode ser. Mas também o que é possível fazer nesse processo de modo a traduzir alguns elementos que não são muito próximos do mundo infantil, enfim, de modo que as pessoas possam ter mais condições de participar. Vejam, um torneio, por exemplo, que for mata-mata, o sujeito jogou um jogo e está fora, então talvez não seja mais adequado, né? Então ali eu coloquei algumas sugestões, a redução do tempo normal, jogo normal, que também é um elemento importante para constituir os eventos, né? Por isso que eu me lembro de alguns eventos que a gente fez, inclusive na escola pública, com os alunos realizando um final, participando, né, desenvolvendo, a gente desenvolvia os eventos, né? Os festivais de jogos, como a gente chamava, no final de semana, né? Ali eles iam para um outro bairro, a gente ia para uma sede de uma comunidade, né? Não tinha custos, o valor da alimentação era rateado, por exemplo, no almoço de sábado e almoço de domingo. À noite, a família que adotava uma criança daquela comunidade, recebia uma ou duas crianças, fornecia alimentação. Quer dizer, e ali a gente desenvolveu um final de semana bastante significativo para muitos desses alunos que tinham apenas ali como uma possibilidade de participar de um evento dessa natureza, né? Ali nós mudávamos as dimensões do campo, o número de jogadores, enfim, fazíamos em etapas, o sistema de adotes, né? A ideia de pensar uma democratização do acesso a um evento esportivo, onde eles poderiam ter diferentes papéis, mas eles teriam que ter necessariamente uma experiência como jogadores. Eles podiam ser árbitros, eles podiam ser mesários, eles podiam ser gandulas, Veja, não é fácil organizar um evento numa dimensão dessa que vai tratar lá com 200, 300 crianças, com 3, 4 professores de educação física, como era o caso do que a gente fazia. Mas os alunos se sentiam extremamente motivados para isso, que era um ponto de culminância, né? A ideia de pensar esses eventos assim como um ápice mesmo, como está descrito ali. Tá, pessoal? Veja, eu estou aqui vendo a questão, já estamos aí bastante avançando na hora de novo, ó, e eu estou com medo aqui da minha conexão, porque aqui está armando um temporal aqui, gente, que tomara que venha essa chuva toda que está prometendo aí, mas tomara que venha sem vento. Aqui é um espaço agora para a gente finalizar a aula, né? Questões em tempos de pandemia, no caso, né? Aqui um exemplo de como muitos de nós, né? Não todos, mas muitos vêm visualizando o mundo a partir de uma tela de computador, né? Nas suas aulas, as suas intervenções e tudo mais. E, de novo, a ideia de uma grieta, né? Grieta é uma fissura, é uma rachadura, né? Veja essa florzinha que cresce ali, ela não era para estar ali, mas ela criou condições para poder estar ali, né? Mesmo quando tudo dizia que ela não deveria estar onde está, né? Muitas vezes isso é nós, lá na nossa educação física, na nossa escola, na nossa aula, né? No nosso espaço de intervenção, né? Pensando, né, a nossa própria intervenção como um foco de ruptura, como uma ruptura, né? Uma grieta, né? Um espaço de intervenção que quebra com uma rotina, muitas vezes pesada para muitos espaços aonde a gente trabalha, né? Enfim, eu vou parar aqui a nossa apresentação, né? Era um pouco isso que eu tinha nesse conjunto da aula de hoje para apresentar para vocês. Volto a repetir aqui para o grupo, ó, enquanto vocês formulam alguma questão ou outra que queiram
fazer. O nosso bate-papo do dia 8/12 de manhã, é uma terça-feira, não é essa próxima, né? Não é essa outra, né? Ele está cancelado, eu tenho uma banca bem nesse dia, tá? Então não vou poder participar junto com vocês no dia 8. Ainda temos agora, semana que vem, dia 1º, acho que é, e na outra, que é o dia 15. E a aula do dia 12, eu vou postar um vídeo no YouTube para isso, dia 10/12, tá? A nossa aula agora temos dia 3, a próxima, e dia 10/12, ela vai ser específica para a realização do trabalho 3, tá? Vou dar esse tempo, acho que a gente está indo bem com relação ao conteúdo, nós não temos assim uma grande defasagem, não tem uma coisa ou outra que acabou ficando para trás, e a ideia seria que esse dia vocês pudessem tirar, eu sei também das limitações de tempo de muitos e muitas, né? Que vocês pudessem tirar esse dia para pensar a sua proposta, o seu terceiro trabalho. Também não é a ideia ficar, né? Nós vamos aí também encaminhando e afunilando a disciplina, conforme eu já falei desde o início. Bueno, pessoal, esse trabalho que está disponível para vocês lá no eAula, volto a dizer, é um trabalho muito bacana, né? Um trabalho didaticamente muito bem organizado, do Walter e do Fernando, que valeria agora, nesse período de férias, estudar esse trabalho, né? Eu acho que vocês vão ter coisas boas para pensar, sugestões boas para trabalhar e, por que não, também produzir críticas ao trabalho deles, que é a função também dos professores, né? Olhar com um olhar cuidadoso, né? Com a perdão da redundância, né? Ter um olhar cuidadoso. Por isso a ideia de crítica que a gente vem trabalhando desde o início das aulas, né? A crítica como a nossa capacidade de inspeção sobre as coisas. E a partir daí a gente produz, a partir dessa inspeção, dessa cuidadosa análise, etc., né, uma compreensão, e a partir daí a gente pode pensar elementos que sustentem isso, né? Então, por isso a ideia de crítica como a nossa capacidade de inspecionar as coisas do mundo e a partir daí produzir determinadas análises que se sustentem, ou seja, que tenham sustentação no mundo comum, tá bem? Que façam sentido, né? Senão vira só uma opinião, né? Não gosto disso, não gosto daquilo, não é disso que a gente está falando. A gente está falando da necessidade de produzir argumentos com base de sustentação que tenham sentido, né, no mundo comum. Ok, gente? Enfim, por hoje era um pouco isso que eu tinha, né? Tem no eAula o link do bate-papo. O link do bate-papo, Carlos, é o mesmo... o link do... Não entendi a pergunta, Carlos. O link do bate-papo, o link do bate-papo é o mesmo da aula, tá? Lá pelas 11 horas, 5:50, de cada terça-feira eu entro e aí o pessoal que tem interesse, né? Às vezes vem mais, às vezes vem menos, cada um vem na medida em que é possível, que tem questões para falar e tudo mais. Mas é esse mesmo link aí, tá bom, Carlos? Beleza. Gente, mais alguma questão? Procurei ser bem objetivo. Hoje tem muito mais. Vocês viram que tem uma série de metodologias para a gente ir aprendendo ao longo do tempo, dissecando isso, né? Eu mesmo tenho várias delas que eu tenho que aprender mais, né? Algumas que eu não apresentei aqui, várias que eu não apresentei aqui, que eu tenho que aprender mais. Tem pessoas que vêm estudando isso como objeto de investigação quase todo dia, né? Do ponto de vista das metodologias, eu vou me aproximando dela como alguém que vê nelas potencialidades para desenvolvimento das aulas, né? Vejo coisas boas ali, coisas que me ajudam a pensar o ensino dos esportes. Como eu disse para vocês, trabalhei muito tempo com a escola, com treinamento, com escolinha, e depois mais 20 anos para cá com a educação superior, né? Especificamente no campo da educação física. As metodologias ajudam muito. Tá bom? Não, tranquilo, Deise, fica à vontade sempre, né? Não tem problema. Inclusive tem um pessoal que eu sei aí, já descobri, o pessoal que faz o almoço com fonezinho, fica só ouvindo aí nas terças-feiras aí, né? Não tem problema nenhum também, né? Eu tô vendo ali, ó. É isso aí. Buenas, pessoal, então, por hoje seria isso. Mais alguma questão? Se não há mais nada, às terças-feiras, semana que vem, a gente continua com o nosso bate-papo, se não, na quinta-feira da semana que vem nos encontramos novamente. Tá bom? Qualquer dúvida, lembrem, vocês têm semana que vem para postar o trabalho do 2, agora foi bem lembrado, eu nem lembrava disso, mas já vou abrir no eAula no máximo amanhã, tá? Vocês já vão poder postar lá no sistema.
Uma boa noite para vocês, pessoal. Se cuidem agora, né? A gente está vendo aí uma segunda onda da pandemia. Aqui em Santa Catarina a situação está quase saindo de controle, né? Está muito difícil, alguns movimentos muito estranhos assim vem acontecendo, mas é o que temos aí para o momento. Tá bom, gente? Um abração para vocês aí, felicidades, se cuidem. Até a próxima. Boa noite a todos. Se cuida também, prof. Obrigado.